Amados, graça e paz no Senhor Jesus. Hoje queremos refletir sobre o tema: os cônjuges aprendem a viver sua união matrimonial observando a união espiritual entre Cristo e a Igreja. Pois, amados, em Cristo, posso até ser questionado pelo que vou afirmar, pois não condiz com a realidade da vida conjugal dos dias atuais. Mas os casais, amados, têm 100% de chance de serem bem-sucedidos no casamento e serem felizes e realizados na relação a dois. Esta afirmação, ainda que pareça absurda e uma utopia diante da realidade que se apresenta diante dos nossos olhos, onde o divórcio, a separação de casais atualmente atinge, para a tristeza da sociedade, expressiva parte dos casamentos. Quando, por meio da Escritura Sagrada, sabemos, desde o livro de Gênesis, que a união matrimonial, que o casamento foi instituído por Deus. E também pela Bíblia sabemos que Deus nunca criaria algo para fracassar, para ser fonte de frustração. Então, a razão de tantos casais fracassarem na união matrimonial não é de Deus, mas está relacionada, então, ao próprio ser humano. E, como diz Jesus, por causa da dureza do coração do ser humano. A vida a dois se torna tão difícil e acontece em razão de homens e mulheres tentarem em se comportar de modo diferente do que Deus estabeleceu na sua palavra. Despertados que são para isso pela velha natureza inimiga de Deus. Então, dão ouvidos à voz da cultura, dos estudiosos que não se veem compromissados com a instrução divina. E ainda, tendo os casais, então, como conselheiros, ou ao menos um dos cônjuges, justamente aqueles que estão desviados de Deus. Como também ambos, ou um deles, simplesmente pode agir por intuição ou decisão pessoal, sem avaliar quais seriam as possíveis consequências de agir contrariamente à sabedoria de Deus, o qual, então, amados, instituiu o santo matrimônio. E desconsiderando que o segredo para um casamento abençoado é, então, seguir de fato o que Deus em sua santa palavra nos revela. E está, então, essa instrução ao alcance de todos. Na Epístola aos Efésios, no capítulo 5, versículos 21 a 33, o autor, sob o poder do Espírito Santo, aponta para a união entre Cristo e a Igreja, como um modelo de amor sacrificial, compromissado e de respeito mútuo. E nos esclarece que estes princípios aplicados na vida conjugal, na união matrimonial, ajudam os cônjuges a construir uma relação sólida de respeito mútuo, de harmonia entre marido e mulher, bem como no relacionamento de ambos com Deus. Vamos então ao texto de Efésios 5, 21 a 33, onde lemos o seguinte, e fala sobre o lar cristão, especialmente sobre marido e esposa, dizendo: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque
o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. A Johnny vai nos trazer um cântico. Tudo que no mundo você tem perde seu valor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Tudo que aqui você possui, nada vai levar. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Se até com piedade em sua alma você ajudar a seu irmão, é bom saber, se não tiver amor, é tudo em vão. O amor que fala é aquele que Jesus, de braços abertos, falou: amai o inimigo como vos amei. O amor que vem da fé no Salvador traz felicidade e paz, que serão companhias em todo o seu viver. Neste mundo cheio de maldade, vamos semear a compreensão, pois mais valioso do que tudo é o amor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Amados em Cristo, o texto aos Efésios, antes lido, perfeitamente se resume no ensino da relação de amor e respeito que deve haver entre marido e esposa, tendo como base o amor e respeito de Cristo com a igreja, a qual é composta, então, por pessoas verdadeiramente cristãs, confirmadas na fé. E nos fala algo de importância fundamental para a vida matrimonial. Isto, ainda que a nossa velha natureza e o diabo fazem de tudo para que, através de preconceitos, devido então à ignorância, falta de conhecimento, ou em razão de uma visão contaminada pela cultura secular, querem nos levar a não enxergar que neste texto está registrada a receita para um casamento feliz e duradouro. E se os cônjuges na união matrimonial querem um relacionamento com intimidade e profundidade, o texto é ideal para a reflexão.
deve-se reconhecer que isso só é possível se os corações de ambos estiverem habitados pelo Espírito Santo e ambos tiverem os corações abertos um para o outro, não negligenciando de estarem unidos a Cristo. Deus conhece mais do que ninguém o coração de um homem e de uma mulher, pois foi Ele que os criou, homem e mulher. O que mantém um casamento é o fato de um completar o outro. A atração entre os cônjuges vem de dentro, daquilo que carregamos no íntimo e que o tempo não desgasta. E como somente Deus pode satisfazer o desejo do nosso coração, Ele próprio fará com que as necessidades mais profundas de ambos sejam satisfeitas. Isto quando Jesus é convidado e pode se fazer presente na vida do casal. E amados, quando no contexto atual de nossa sociedade a mulher é alvo de tanta violência, onde muitas são mortas pelo seu cônjuge ou ex, e outras tantas precisam de medidas protetivas para que não sejam mortas pelo marido ou ex, medidas, amados, que muitas vezes se mostram ineficientes para que a violência contra a mulher acabe. É urgente, amados, que se fale e ensine aos homens e às mulheres, e especialmente então aos homens, para tratarem a esposa como Cristo trata a igreja. Ele deu a sua vida pela igreja. Ele subjugou aos seus pés, não a igreja, mas todos os inimigos da igreja. E em amor fez e ofereceu tudo o necessário para que a igreja fosse vista por ele e todas as pessoas sem mancha e sem ruga. E porque existem homens que tratam as mulheres com violência, ainda querendo se justificar que o fazem porque elas não são submissas, precisamos enfatizar que a submissão bíblica não tem nada a ver com relacionamento possessivo e abusivo. Pois o texto aos Efésios conclui o ensino afirmando: no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo. E amados, vale ainda destacar que o marido não tem o direito de subjugar a sua esposa. Antes, a exemplo de Jesus Cristo, deve protegê-la, dar segurança à sua esposa, subjugando aos seus pés tudo aquilo que, de uma forma ou outra, prejudica a vida e o bem-estar de sua esposa, proporcionando a ela, então, amor, respeito e segurança, companheirismo, vendo-se compromissado também com as tarefas no lar, para que não haja sobrecarga para ela. Portanto, espelhamo-nos sempre na união espiritual entre Cristo e a Igreja. Deus continuamente agirá em nossa vida matrimonial, abençoando o casal. Vamos ainda cantar. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto.
nisso exultem na terra todas as gentes, pois tua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe, e resplandeça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoa, e todos os confins da terra o temerão. Louvem-te os povos, ó Deus. Amados, Deus então assim abençoe a cada um de vocês. Abençoe especialmente o casal, abençoe o lar e conceda a cada um a graça de viver então segundo a sua instrução, para a honra e glória de Jesus Cristo, o Senhor da Igreja. Amém.